Nós vamos começar agora a ver outro tipo de perspectivas. E são perspectivas que têm por objetivo representar a realidade conforme os nossos olhos veem, mesmo sabendo que às vezes aquilo que se vê não corresponde exatamente àquilo que é na realidade. Já vamos ver. Esta é uma perspectiva isométrica como aquela que aprendemos, e nesta perspectiva nós representamos as medidas todas iguais, porque sabemos que a caixa, neste caso, se recordam, foi a partir desta caixa, nós sabemos que estas distâncias são todas iguais. Ora, o que acontece é que se nós estivermos, por exemplo, a olhar para edifícios numa cidade, ou para formas, volumes que são bastante maiores, então a sensação que nós temos é distinta desta. Ora, vamos tentar simular aqui nesta caixinha. Se eu aproximar bastante, reparem que parece-nos que esta aresta aqui é maior, perdão, desculpem lá, então, recapitulando, parece-nos que esta aresta aqui é bem maior do que esta, e a sensação que nos dá é que estas duas linhas parece que se estão a aproximar. Se elas prosseguissem, se calhar encontrar-se-iam num determinado ponto. E também temos essa percepção aqui deste lado. Ora, reparem, dá-nos a sensação que esta aresta é maior do que esta, e parece-nos que estas linhas se vão encontrar algures à distância. Ora, esta é a sensação que nós temos, por exemplo, quando estamos numa estrada em linha reta, e em que observamos e dá-nos a sensação de que a estrada se vai unir num ponto, ou o caminho de ferro, ou, por exemplo, se vocês se lembrarem do corredor grande da nossa escola, quando estamos num extremo, dá-nos a sensação de que ao fundo as coisas são mais pequenas. Ora, estas perspectivas que nós aprendemos, não nos dão essa sensação. E por isso existem outras perspectivas que têm por objetivo dar-nos mais essa sensação de que as linhas parece que se vão encontrar num determinado ponto. Então, estas perspectivas que se chamam perspectivas cônicas, nós vamos começar por aprender a perspectiva cônica oblíqua. Esta perspectiva cônica oblíqua é uma perspectiva em que se usam dois pontos de fuga. Vamos lá ver o que é que isso é. Entretanto, eu vou partilhar-vos outros vídeos. Existem vários no YouTube, se vocês pesquisarem sobre perspectivas, para perceberem melhor de que é que se trata. Ora, vamos imaginar que eu estou a representar um prédio numa cidade. Eu tenho de marcar, vamos fazer uma perspectiva com dois pontos de fuga, e a primeira coisa que eu tenho de estabelecer é uma linha horizontal, que é a chamada linha do horizonte. A linha do horizonte é uma linha que representa a altura do nosso olhar. Portanto, se vocês imaginarem que estão na praia, a olhar a linha do horizonte, algures no mar, essa linha é como se ficasse ao nível dos nossos olhos. Curiosamente, se subirem, por exemplo, uma montanha e olharem para o mar, essa linha do horizonte parece continuar ao nível dos nossos olhos. Portanto, esta linha do horizonte representa uma linha que fica na direção dos nossos olhos. E sobre esta linha nós vamos marcar, neste caso, dois pontos de fuga, que eu vou situar aqui nos extremos para melhor vos dar essa percepção. E vamos tentar agora representar esta caixinha, mas imaginando que é um prédio grande e que, portanto, nos dá a sensação de que mais à distância esta aresta é mais pequenina e que estas duas linhas vão convergir. E vão convergir precisamente para onde? Para um ponto de fuga. E deste lado, estas duas linhas vão-nos dar a sensação de que estão a convergir para onde? Para o outro ponto de fuga. Ora, quais são, em relação a este desenho, quais são as linhas que não se alteram? São as verticais que vão continuar verticais. A diferença é que mais à distância vai parecer mais pequena. Então vamos lá.
se eu tenho a linha do horizonte e já marquei os 2 pontos de fuga, eu vou ter, tal como neste caso, uma linha vertical, esta aresta cá da frente. E, portanto, posso marcar uma aresta. Ora, se aqui estas duas eram paralelas, neste caso, elas não vão ser paralelas, nem eu vou medir nenhum ângulo de 30 graus como fazia na perspectiva isométrica. O que vai acontecer é que destes dois pontos eu vou unir para o ponto de fuga. Então, vou começar por unir aqui com, vamos supor que isto é o lápis e que estou a fazer linhas até o ponto de fuga, mas efetivamente eu vou precisar de definir depois uma distância. Portanto, o lado que eu vou ver, vamos supor que vou definir até aqui. E, portanto, aquilo que eu tenho aqui é esta aresta, mas vista nesta perspectiva cônica com um ponto de fuga. Lembram-se que eu vos disse que se chama perspectiva cônica oblíqua? É oblíqua porque as linhas ficam na oblíqua, estas linhas que vão para o ponto de fuga. Ora, do outro lado, então, eu vou proceder da mesma forma, mas encaminhando ao outro ponto de fuga. Reparem, naquelas perspectivas que nós aprendemos antes, seriam linhas paralelas, portanto, agora não. Ora, eu sei que aqui tem um espaço maior, portanto, em comparação ao outro lado, eu vou fazer uma medida maior. E aqui vou ter que ter uma linha vertical, que será paralela à vertical, certo? Ora, reparem que neste tipo de perspectiva, em comparação com esta, eu não posso colocar aqui medidas reais. Porque eu sei que na realidade, se eu fosse, vamos supor que é um prédio, se eu medisse este lado, de certeza que iria ser do tamanho deste. Mas este desenho pretende nos dar a tal ilusão que os nossos olhos nos dão, de que o que está mais longe fica mais pequeno e que parece que as linhas vão convergir num ponto. Ora, para eu terminar aqui a parte de cima, todas as linhas que ali na outra seriam paralelas, aqui vão encaminhar-se para o ponto de fuga. E reparem, aqui eu vou aproveitar então esta e esta. Portanto, reparem que eu tenho aqui, numa outra perspectiva, a representação de uma caixinha, de um prisma quadrangular, mas neste caso a obedecer a esta ideia de que mais longe fica mais pequeno e, portanto, tenho aqui uma representação daquele prisma, mas numa perspectiva cônica, oblíqua, com 2 pontos de fuga.